139. Vamos ler a partir do versículo 1 mesmo. Salmo 139, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afasta-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti, e como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos nesta manhã e nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha trazer luz ao nosso entendimento para que possamos receber a Tua Palavra e aplicar a Tua Palavra em nossas vidas, na realidade que vivemos hoje. Que toda barreira, que toda resistência, que toda opressão, que todo mal caiam por terra e a Tua Palavra seja pregada e ouvida com total liberdade para que produza frutos, os frutos que o Senhor quer que ela produza em nossas vidas. Assim nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Na minha infância, querido, eu tenho uma memória de que a minha avó, ela tinha uma característica muito especial. Ela fazia o almoço de domingo, por exemplo, e a gente chegava e perguntava para ela: vó, tá pronto? E minha avó sempre respondia: tá quase. E isso era uma marca da nossa família, né, que a gente brincava até com ela com isso. Perguntava qualquer coisa, a gente já respondia: não, tá quase, tá quase, tá quase. E isso, né, gerava em nós uma certa paciência da gente esperar que aquilo que estava sendo feito ficasse pronto. E trazendo isso para nós, que nós vemos que Deus, Ele tem feito uma obra em nossas vidas. Deus, Ele tem feito uma obra nessa igreja. Deus, Ele tem feito uma obra na sua vida. Deus tem feito uma obra na sua família. Posso ouvir um amém aí? Deus tem feito uma obra nesse país. Posso ouvir um aleluia? Deus tem trabalhado, queridos. Mas o texto bíblico vai nos dizer que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus.
essa boa obra iniciada na minha vida, na sua vida, na igreja, essa boa obra iniciada em nossa família, ela já está completa? Não, obrigado, minha irmã. A obra de Deus ainda não está completa em nossas vidas. E por isso nós precisamos de ter um pouco de paciência. Está quase, diga para o seu irmão, está quase, mas ainda não está pronto. Olhando para o Salmo 139, nós vemos que Davi, ele teve um reconhecimento, ele teve uma sabedoria devido à sua experiência com Deus. Ele sabia que Deus conhecia a ele. Você leu aí junto comigo, ele teve uma compreensão de que Deus o conhecia a tal ponto dele ainda nem falar. E Deus saberia o que ele iria dizer. Talvez para nós que somos cristãos, isso pareça algo muito claro, muito beabá. Mas nem todos os seres humanos têm essa compreensão de que Deus sonda os corações. Nem todos os seres humanos têm essa compreensão de que Deus conhece aquilo que nós ainda nem vamos, aquilo que nós ainda vamos falar, ainda nem dissemos. Então Davi tinha uma compreensão de que Deus o conhecia no mais íntimo. Deus o conhecia no mais profundo. Deus o conhecia naquilo que ninguém via, que ninguém sabia, mas Deus o conhecia. Talvez hoje você esteja aqui se sentindo sozinho, se sentindo incapaz, se sentindo isolado. Eu quero trazer uma palavra de Deus para você, querido. Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua situação, Deus sabe em que circunstâncias você se encontra. Talvez você tenha vindo aqui nessa manhã para pedir socorro. Com um semblante bem bonito, você tomou o seu banho, você tomou o seu café da manhã, você está aqui bonito e cheiroso. Mas Deus conhece o seu coração. Deus conhece as circunstâncias em que você se encontra. Deus conhece que por trás desse sorriso que você coloca no exterior, mas no interior há um desespero, no interior há uma preocupação, no interior há um medo. E Deus está dizendo, você pode ocultar isso das pessoas, mas eu sei como é que você está. Deus está dizendo para você, você pode no seu interior olhar para o lado e não ver quem possa te ajudar, e Deus está dizendo, ei, eu conheço seu coração, e eis-me aqui, o Deus Todo-Poderoso, eu posso te ajudar, eu posso mudar essa situação, eu posso transformar essa circunstância. Então entenda, queridos, que Deus conhecia o coração de Davi. E existe uma outra coisa que eu quero falar rapidamente, que Deus, ele conhecia e tinha o poder de estar com ele em qualquer circunstância. Davi reconhecia isso, queridos. Tem pessoas que acham que nos momentos mais difíceis Deus as abandona. E eu vim aqui dizer para você que isso não é verdade. Deus está conosco, queridos. Seja em qual for a situação, Deus está conosco. Seja em qual for a circunstância, Deus está conosco. Seja nos momentos bons ou ruins, Deus está conosco. Deus conhece as situações e circunstâncias nas quais estamos inseridos e Ele está conosco. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa. Então, vire para o irmão que está ao seu lado, ou próximo a você, e diga para ele assim, não sei em que situação você está, mas Deus está contigo. Deus está contigo, meu irmão. Deus está contigo, minha irmã. Nós vemos, queridos, isso na vida do apóstolo Paulo, por exemplo. Deus estava com Paulo quando Paulo ia pregar as mensagens. Deus estava com Paulo quando Paulo operava sinais, prodígios, milagres e maravilhas. Mas Deus também esteve com Paulo quando Paulo estava preso e foi levado ao julgamento. Ele disse, no meu julgamento todos me abandonaram. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Ou seja, Deus não o abandonou. Deus não se esqueceu dele. Deus esteve com ele no momento mais difícil. E Davi aqui ele estava retratando esse reconhecimento que ele tinha
de que Deus estaria com ele, quer no Oriente ou no Ocidente, que Deus estaria com ele, quer no céu ou no abismo. E essa palavra abismo aqui foi traduzida para nós, se você for pegar o original dela, a palavra é Sheol no hebraico. E essa palavra, ela é a palavra que designa a sepultura. Ou seja, Deus estaria com ele no céu, que é o lugar da habitação de Deus, mas ainda que ele fosse à sepultura, morresse e fosse para o mundo dos mortos, ainda lá Deus o veria. Ainda lá Deus cuidaria dele. Então, queridos, veja os opostos em que Deus teria o poder de mudar a história de Davi e a nossa também. Eu não sei em que situação você se encontra hoje, mas eu quero te dizer que seja qual for a situação, o nosso Deus, Ele conhece onde você está. Não tem nada, nem situação alguma, em toda a criação, que não possa ser alcançada pelo olhar de Deus. Então, meu irmão, nessa manhã, você pode estar na sepultura, você pode estar no ventre de um peixe, como esteve Jonas, você pode estar dentro de uma caverna, como esteve Elias, você pode estar no alto monte, como Elias também esteve. Eu não sei aonde você está de desespero, você pode estar num deserto como Agar foi se esconder, mas eu quero te dizer que ainda lá o Senhor está te vendo, ainda lá na mão de Deus vai te alcançar, ainda lá Deus pode te reconduzir para o caminho que Ele tem para a sua vida. Davi tinha essa convicção, queridos, Davi tinha essa certeza. Eu queria me ater mais ao versículo 18, porque Davi, ele tinha essa compreensão de que Deus o conhecia. Davi tinha um bom entendimento de que Deus conhecia a situação, a circunstância da vida dele. Em qualquer situação em que ele estivesse, Deus estaria, Deus cuidaria, Deus guiaria. Em qualquer situação que ele estivesse, Deus tinha o poder de intervir e conheceria profundamente aquela situação. Davi poderia não conhecer como é o céu, como é o Sheol. Davi poderia não conhecer as terras do Oriente ou do Ocidente, mas ele sabia que Deus conhecia, e lá Deus poderia cuidar dele. Mas no versículo 17 e 18 tem algo muito importante que Davi revela a nós. Ele não só queria ou sabia que Deus o conhecia, mas ele queria também conhecer a Deus. O versículo 17, ele diz, que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Pensamento, querido, fala de quem nós somos. Pensamento fala das coisas mais íntimas de nós, porque aquilo que eu falo, eu não falo tudo aquilo que eu penso. Você concorda comigo ou você fala tudo o que pensa? Tomara que não. Pensamento fala do mais íntimo. Pensamento fala de alguém que conhece o outro a tal ponto dele não precisar falar e você já o conhecer. Então perceba que Davi aqui nesse salmo, ele está não só revelando que Deus conhece todas as situações, circunstâncias dele, Deus não conhece somente a ele, mas Davi estava revelando que ele também conhecia Deus na sua mente, nos seus pensamentos, e desejava conhecer mais a Deus. Embora ele entendesse que os pensamentos de Deus acerca dele eram muito superiores, ele nunca conseguiria alcançar, mas ainda assim havia uma fome, uma sede no coração de Davi por Deus, querido. Será que hoje existe uma fome, uma sede de Deus em minha vida? Será que hoje existe uma fome, uma sede de Deus em nossa geração, queridos? Isso é uma coisa que tem me preocupado um pouco, porque nas gerações passadas as pessoas tinham fome de Deus, querido. As pessoas queriam Deus, as pessoas buscavam a Deus com intensidade. Você lembra quando muitos diziam que buscavam a Deus pela madrugada? Não vou pedir para levantar a mão não, mas quanto tempo nós não oramos pela madrugada para buscar a Deus? Não levante a mão, por favor, não se denuncie, mas quantos
de nós, queridos, perdemos essa prática. Sede de Deus, querido. Fome de Deus. O salmista do Salmo 119, que nós não temos a certeza de quem foi o compositor, ele dizia que ele 7 vezes por dia ele parava para orar e buscar a Deus. 7 vezes por dia. Por quê, queridos? Fome de Deus. O profeta Daniel, o texto vai nos dizer que ele, apesar de ser um homem muito ocupado, Daniel, ele era um dos administradores, como se fosse hoje um governador, um prefeito. Depois de um certo tempo, ele se tornou o líder dos governadores dentro do Império Babilônico. Será que ele era um homem ocupado para tomar conta? Alguns períodos chegou a ter 127 províncias. Será que ele era ocupado? Mas esse homem super ocupado, ele conseguia parar 3 vezes ao dia para orar e buscar a face de Deus. Tinha fome de Deus, tinha desejo por Deus, queria conhecer a Deus. Davi, nesse texto, ele está mostrando isso, queridos, que ele tinha fome de Deus, ele queria conhecer Deus, já conhecia pelos seus pensamentos, mas queria mais. Precisamos ser uma igreja, queridos, sedenta por Deus. Se nós quisermos transformar essa sociedade que está sedenta pelo pecado, se nós quisermos transformar essa sociedade, fazer a diferença no meio dela, que está sedenta pela maldade, nós temos visto a maldade crescendo de forma galopante nessa geração. Nós precisamos ser uma igreja sedenta também por Deus. Precisamos ser uma igreja que busca a Deus, que clama a Deus, que se entrega a Deus. Davi está mostrando isso para nós, queridos. Nessa manhã, eu falo com aqueles que eu vim aqui. A Bíblia diz que nós, discípulos de Cristo, somos a luz do mundo e o sal dessa terra. Eu vim aqui para ser o sal, queridos, dessa terra nesta manhã. E na função de sal aqui nesta manhã, eu vim provocar sede em você. Você já comeu aquela comida salgada? Aquela carne seca que não foi de salgado, aquele bacalhau que não foi de salgado direito. Aí você passa, se for no domingo, você passa o domingo, a segunda, e às vezes a terça-feira, enchendo a barriga d'água porque você fica com sede. Eu vim aqui para ser o sal dessa manhã, meu irmão, para provocar sede no seu coração, para que nós venhamos a buscar mais a Deus, venhamos nos consagrar mais a Deus, conhecer mais a Deus, queridos. Porque Ele quer fazer uma obra em minha vida e em sua vida, e Ele quer fazer uma obra através das nossas vidas. Diga amém, diga graças a Deus, diga eis-me aqui, Senhor. Aplauda o Senhor com o seu melhor. Davi, então, quer dizer, que tinha essa fome, mas deixa eu avançar. Davi, ele tinha essa compreensão de que Deus o conhecia. Deus conhecia as situações e circunstâncias nas quais ele poderia estar inserido. Ele tinha o poder de agir e de transformar, seja em que situação Davi se encontrasse. Davi buscou a Deus e tinha um conhecimento de Deus, que era um conhecimento de intimidade, porque conhecia os seus pensamentos. Mas Davi também entendia aquilo que eu falei no início. É um processo. Deus está trabalhando, queridos. E nós vemos isso nos últimos versículos, no 23 e 24. Ele diz: sonda-me, Senhor, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nesse texto que nós vemos, deixa eu situar você aqui. O Salmo 139, ele é composto por Davi. Davi, ele era conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Ué, se ele é um homem segundo o coração de Deus, ele está pedindo para Deus olhar o coração dele e ver se no coração dele tem algum caminho mau.
Davi sabia, queridos, que é um processo. O coração dele já estava sendo transformado, mas ainda precisava melhorar alguma coisa. O processo na vida dele, a obra na vida dele ainda não havia acabado. Então ele precisava ter paciência de aceitar o processo de Deus na vida dele. Davi sabia que as situações e circunstâncias nas quais ele estava inserido ainda não tinham sido totalmente resolvidas. Ele precisava, então, ter um coração transformado para lidar com essas situações e circunstâncias. Eu não li, eu li, mas não comentei, ele fala de pessoas que se levantavam contra Deus, falavam mal de Deus. Então ele estava inserido num contexto de pessoas que também precisavam de uma transformação. E às vezes a gente acha que a pessoa ela vai entrar na igreja e vai ser transformada da noite para o dia. E nós precisamos ter essa compreensão de que Deus usa processos, usa o tempo para transformar as nossas vidas. Mas nós precisamos entender que Deus usa processos e o tempo para transformar a vida dos outros. Na nossa vida nós queremos que Deus tenha misericórdia. Não, Senhor, eu ainda não estou transformado, mas tem misericórdia de mim. Mas na vida do outro, a gente fala assim, já está 10 anos na igreja fazendo isso. Vamos tirar ele da igreja, Senhor. Ué. Comigo eu quero misericórdia. Comigo eu quero que Deus entenda o meu tempo, mas com o outro não. Deus está trabalhando na minha vida, por favor, diga amém. Deus está trabalhando na sua vida, por favor, diga amém também. Deus está trabalhando na vida de todos nós. Precisamos então ter essa paciência de entender que Deus está trabalhando. E temos que esperar esses processos nos quais todos nós estamos inseridos e todos nós estamos passando. Podemos estar em níveis diferentes, mas Deus está trabalhando em cada um de nós. Podemos estar em níveis diferentes, mas Deus está tratando com cada um de nós. E às vezes nós achamos que o outro pode estar muito melhor ou muito pior do que nós. Mas de uma hora para outra Deus pode, como a história do bambu chinês, que dizem, né? Você planta o bambu e ele fica 5 anos. Ele no primeiro ano sai só um brotinho e fica 5 anos só aquele brotinho. E depois do 5º ano, no 6º ano, ele cresce de forma muito rápida, ao ponto de chegar a mais de 2 metros, 3 metros de altura, em menos de 1 ano. Ele tem um crescimento vertiginoso, rápido demais. Aí você vai ver, esses 5 anos que ele ficou só com aquele brotinho, ele foi e fez as suas raízes. Então, às vezes, a gente fica pensando, o fulano está muito na nossa frente. Calma, meu irmão. Deus está fazendo as suas raízes. Deus está aprofundando suas raízes. Porque Deus sabe onde Ele te plantou. Amém, meu irmão? Não é que você seja mais importante ou menos importante, é porque Deus sabe onde Ele te plantou. Ele sabe o que você precisa fazer, Ele sabe o que você vai precisar sustentar, Ele sabe o que vai passar por você, então você precisa de raízes mais fortes. O outro irmãozinho, ele foi plantado num quintal, ele foi plantado num jardim, ele não precisa de tantas raízes assim, mas você precisa. Espere o processo, entenda o processo. Não fica reclamando, não fica murmurando, mas que possamos fazer como Davi. Senhor, som do meu coração. Tem coisas que eu possa não estar vendo, Senhor. Som do meu coração e me revela. E me conduz pelo caminho da eternidade. Vou falar sobre isso e vou terminar. O caminho da eternidade, queridos. Preste atenção aqui. Viver pelo caminho da eternidade é viver tendo o céu direcionando a nossa vida. Muitos hoje não querem viver pelo caminho da eternidade, estão querendo viver o aqui e o agora. Davi falou, não, Senhor, som do meu coração. Ainda mais Davi, que ele tinha uma promessa de posteridade. Ele tinha uma promessa de que
Através dele viria o Messias, o Salvador, e não poderia viver, querido, segundo o curso desse mundo, segundo o curso da vida cotidiana que ele vivia. Não, ele precisava viver no prisma da eternidade. E nessa manhã também, querido, nós somos o povo que vai herdar o céu, amém? Nós somos o povo que está esperando a Jesus Cristo vir buscar a sua igreja, que somos nós. Nós não podemos viver nessa terra só pela ótica daquilo que vemos. Não podemos viver nessa terra só pela ótica do aqui e do agora. Não, meu irmão. Nós fomos chamados para seguir pelo caminho eterno. Fomos chamados para viver com a ótica da eternidade. Fomos chamados para viver com os céus, direcionando a nossa vida. Porque, meu irmão, minha irmã, preste atenção. Se Jesus não voltar até o dia que nós sairmos dessa terra, nós temos um legado para deixar. Entenda isso. Se hoje nós estamos aqui, é porque uma geração anterior entregou o bastão da corrida do Evangelho para nós. O apóstolo Paulo, eu li a primeira carta de Timóteo, no capítulo 2, no ofertório, mas a segunda carta de Paulo a Timóteo, nós vemos o apóstolo Paulo meio que entregando o bastão. Paulo entendendo que ele estava ele até usa essa expressão, estou para ser oferecido como libação, como uma oferta ao Senhor, ou seja, vou morrer, vou sair dessa terra. Aí Paulo entrega o bastão, dizendo: Timóteo, completei a carreira, guardei a fé. Timóteo, siga esse caminho, vá por esse caminho, faça isso. Você vê que a segunda carta de Timóteo é uma carta instrutiva para aquele que iria levar o Evangelho à frente após Paulo. Paulo foi fiel na sua missão. E Paulo vai e passa o bastão para Timóteo e diz: Timóteo, aquilo que eu confiei a você, a mensagem do Evangelho, confia, mas não confia para qualquer um não, Timóteo. Confia a homens fiéis. Passando o bastão para Timóteo levar a carreira do Evangelho. Se nós estamos aqui hoje, queridos, é porque esse bastão foi passado de geração em geração. Nós temos um legado, querido, da igreja para continuar levando esse legado à frente. Então, não pense na sua vida só como aqui e agora. Não pense na sua vida por aquilo que você pode fazer em, 70, 80, 90 anos, não sei que idade você vai chegar, 100 anos. Não, meu irmão. A sua vida, a sua influência, o seu testemunho, ou aquilo que você faz para Deus, você pode levar essa influência para diversas gerações na igreja, na sua família. Então a nossa ótica, a nossa vida não pode ser pautada só aquilo que eu vejo no aqui e agora. Não, a minha vida ela está pautada na eternidade. Eu posso não estar mais aqui, mas o meu testemunho, a minha influência pode alcançar gerações vindouras, como aconteceu até hoje. Estamos aqui, queridos. Essa igreja ela é fruto de uma obra missionária. Bispo Roberto Macalister fundou essa igreja, veio como missionário. Ele está aqui hoje, entre nós, ele está na terra hoje? Não. Mas a influência dele, aquilo que Deus o usou para fazer. Tem pessoas que nem sabem, mas estão sendo influenciadas por aquilo que Deus usou ele a fazer. A igreja brasileira, muitos nem sabem, mas estão sendo influenciados por aquilo que Deus usou a fazer. Era um homem que não viveu, queridos, só na perspectiva do aqui e agora. A sua família pode ser transformada, queridos. Para eu terminar, a Bíblia conta a história de uma família chamada de Recabitas. Essa história ela é contada no livro de Jeremias. Essa família, ela criou um costume, não era um mandamento de Deus, mas eles criaram um costume. Eles viviam, porque Israel viveu muito tempo em tendas, esse homem chamado Recabe teve uma ideia: eu e minha família vamos viver em tendas. Ele morreu e a família dele foi mantendo esse costume de viver em tendas, apesar de Israel já ter conquistado a terra prometida. Mas aquela família no seu território vivia em tendas. Aí para você ver como são as coisas, Deus usa essa família. Depois você lê em casa, Jeremias 35. Deus usa essa família e diz assim para Israel, para repreender Israel, dizendo:
a família de Recabe, os recabitas, estão mantendo o costume em obediência àquilo que o pai fez. Mas Israel não obedece àquilo que eu estou mandando. Aquela família que manteve uma tradição que criaram e foi obediente naquela tradição, mantendo aquela influência do seu pai. E Deus usou isso como testemunho, querido, contra o próprio povo de Israel. Nessa manhã, queridos, Deus conhece o seu coração. Deus sabe as situações e circunstâncias em que cada um de nós está, e Ele pode transformar cada uma delas. Mas que haja uma sede em nossos corações por Deus. E que haja uma paciência, querido, da gente entender que nós estamos num processo. Você não é perfeito ainda. Talvez você tenha chegado aqui cheio de acusações, cheio de condenações, e Deus está dizendo, calma, lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Para isso eu enviei Jesus, para perdoar os seus pecados, para purificar os seus pecados. Mas você ainda está num processo. Talvez chegamos aqui cheio de coisas. A pessoa fez isso comigo, o meu familiar fez isso comigo, o irmão da igreja fez isso, a pessoa do trabalho fez isso. Calma. Deus está fazendo uma obra na sua vida? Tá. Deus está trabalhando na vida dele também. Talvez o convencendo dos seus pecados para que ele seja salvo. Talvez uma obra de transformação na vida dele, de santificação, para que ele seja aperfeiçoado, assim como está fazendo na minha e na sua vida. Então, meu irmão, paciência. Deus conhece a sua situação, Deus conhece você, mas acima de tudo, Deus está trabalhando. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor? Se coloque de pé. Quero orar por nós. Feche seus olhos. Pai, nessa manhã nós estamos aqui reunidos. E nessa manhã, Pai, nós queremos, se Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, ele orou pedindo, Senhor, som do meu coração, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. Porque às vezes nós não conseguimos nos ver completamente. E nós precisamos da ajuda de Deus. E ele pediu, vê se há em mim algum caminho mau. Então, Pai, nessa manhã, nós queremos expor o nosso coração. Nessa manhã, nesse último domingo que antecede Santa Ceia, nós queremos expor o nosso coração, Pai. Te pedindo, vê se há em nós algum caminho mau, Pai. Guia-nos pelo caminho eterno. Nos ajuda a viver na perspectiva da eternidade, Senhor. Nós, como diz a Tua palavra, Jesus disse, aquele que tem o Filho, aquele que tem Jesus como seu Senhor e Salvador, não é que ele vai ter, não, ele já tem a vida eterna. Nós já temos a vida eterna porque cremos em Cristo, Pai. Então não podemos viver só na perspectiva desse tempo. Não podemos viver na perspectiva só de, 50, 100 anos que vamos viver aqui, não. O Senhor nos chamou, como chamou a Davi, chamou a todos nós, para vivermos na perspectiva da eternidade. Talvez a decisão que eu vá tomar hoje, aos meus olhos, possa ser a melhor decisão, pensando no aqui e agora. Mas talvez não seja a melhor na perspectiva da eternidade. Nos ajuda, Pai, a viver nessa perspectiva, porque o Senhor está trabalhando nas nossas vidas, o Senhor está trabalhando nas nossas circunstâncias, o Senhor está trabalhando ao nosso redor e derredor, Pai, porque o Senhor não parou de trabalhar. Então, toma o nosso coração, toma a nossa mente, nossos pensamentos, e no nome de Jesus, Pai, dá-nos fome e sede de Ti. Dá-nos fome e sede de buscar a Tua presença, Pai. Nesse tempo que temos vivido, temos sido tão ocupados, Senhor. Temos sido exigidos em tantas demandas. Hoje em dia, até o aplicativo que nós usamos aí, o WhatsApp, ele coloca a mensagem de áudio em velocidade 1, velocidade 1,5, velocidade 2, para que a gente responda cada vez mais rápido, Pai. O WhatsApp tem um botão para fazer velocidade 1, 2, mas a nossa cabeça não tem um botão para a gente pensar 1, 2 vezes mais rápido, Pai. E temos sido exigidos tanto nisso. Nós não temos
um botão para apertar para o dia virar 24, 36, 48. Não, Senhor, a gente só tem 24 horas. Nos ajuda, Pai, a termos sede de Ti. Nos ajuda, Pai, a buscarmos o Senhor nesse tempo, porque nós temos a certeza que o Senhor quer se revelar a nós, o Senhor quer nos abençoar, o Senhor quer avivar a sua igreja, o Senhor quer fazer maravilhas em nós e através de nós. Então nos ajuda, Pai, a separarmos um tempo para buscarmos a Tua face e termos essa intimidade de conhecer ao Senhor, ao ponto de conhecer não só daquilo que o Senhor fala, mas de tanto ouvir o Senhor falar, nós possamos até, vamos dizer assim, entender aquilo que o Senhor pensa, que é o seu mais íntimo, que o Senhor nos dê essa oportunidade, Pai. E eu coloco a vida do meu irmão, da minha irmã, talvez as suas lutas mais íntimas, a sua dificuldade consigo mesmo, lidar com as situações mais difíceis, a área em que nós estamos mais fracos, ó Pai, e temos maior dificuldade em lidar. Sonda o nosso coração, Pai. Conhece os nossos pensamentos. Guia-nos pelo caminho eterno. Trabalha nessa área, Deus. Fortalece esta área. Transforma essa área das nossas vidas. Eu coloco as situações e circunstâncias que cada um de nós está. Coloco as pessoas que estão ao nosso redor, talvez até pessoas que são inimigas, pessoas que estão até falando mal do Senhor. Nos dá sabedoria, Pai, nos dá graça para viver nesse mundo. E nos dá sabedoria e graça para, assim como Davi, assim como tantos homens de Deus, fazermos a diferença, Pai, sermos instrumentos de transformação, mesmo nesse mundo cheio de oposição, cheio de dificuldades e aflições. Toma nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Dá-nos um domingo abençoado, dá-nos uma semana abençoada, que nessa semana que estamos aí nos preparando para participar da ceia, que seja uma semana que nós possamos meditar mais em Ti, buscar mais ao Senhor, e que seja uma semana ricamente abençoada para todos nós, ó Deus. Talvez vai ser uma semana de nós resgatarmos coisas, resgatarmos atividades. De repente, você que separava um certo horário para orar e não ora mais, como de repente citei aqui, você que tinha o costume de orar de madrugada e não ora mais, você que tinha o costume de ouvir louvores, não ouve mais. E Deus está dizendo para você nesta manhã, retoma essas boas práticas, retoma essas boas atividades. Estou com saudade de você, meu filho. Estou com saudade do nosso momento de oração. Estou com saudade do nosso momento de louvor, de comunhão juntos. Estou com saudade daquele tempo que você separava para ler a minha palavra e eu falava com você. Você chorava, você se alegrava, você era curado. Estou com saudade, meu filho. Que essa semana seja uma semana que a gente retome, Pai, práticas. Estou com saudade de Te usar, meu filho, diz o Senhor. Saudade daquelas vezes que você ligava para alguém para dar uma palavra. Saudade das vezes que você pedia a mim para Te usar para dar uma palavra a alguém. Estou com saudade, meu filho, do Teu serviço, você que está aqui nessa manhã. E você é obreiro e não está mais trabalhando, você que de repente está me assistindo pela internet, Deus está dizendo, estou com saudade do teu serviço, meu filho. É tempo de você retomar as suas boas práticas, é tempo de você retomar o seu ministério, é tempo de você retomar o seu chamado. Estou com saudade. Que o Senhor, Pai, nos abençoe nessa semana. Leva-nos debaixo da Tua bênção, debaixo da Tua proteção, Senhor, para o nosso lar, para o nosso destino. E que o Senhor nos dê um domingo e uma semana de vitórias. Assim nós oramos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo